Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda dos nossos materiais. Olá a todos. Hoje o nosso alvo é bem específico, né? Muito. A nossa imersão de hoje foi desenhada sob medida, especificamente para a pesquisa do professor Brandel, que está, pelo que sabemos, mergulhado no desenvolvimento de um estudo bem rigoroso sobre manipulação aplicada aos objetivos pessoais. Um campo de estudo fascinante, diga-se de passagem. Com certeza. E para alimentar esse laboratório de ideias do pesquisador, nós recebemos 2 manuais bem contundentes. Sim, As 13 Leis do Homem Alfa e o... E Mate o Homem Bonzinho. Exato. E olha, à primeira vista, a superfície desses 2 documentos grita sobre sedução, né? Encontros, dinâmicas de atração. Mas a gente não vai ficar na superfície. Definitivamente não. Ok, vamos desempacotar isso, porque a nossa intenção aqui é extrair o máximo de informações válidas e aplicáveis. Sobre as engrenagens psicológicas, os gatilhos de escassez e todas essas táticas de influência que estão codificadas nessas páginas. Isso, porque, no fim das contas, a mecânica da persuasão que domina um ambiente social, como um bar ou um encontro, ela pode ser transposta para absolutamente qualquer dinâmica de poder, seja uma negociação de negócios ou uma disputa política. É uma linguagem universal de influência. Exatamente. O nosso foco hoje será puramente comportamental. É importante deixar isso claro. Sim, sem tomar partidas. Isso. Esses guias utilizam uma linguagem crua em muitos momentos, mas no núcleo mais profundo deles são tratados sobre a percepção de valor, sobre o controle emocional absoluto e a economia da atenção. Não é só sobre, arrumar um encontro de fim de semana. De forma alguma. Os autores estão dissecando cirurgicamente como a mente humana responde à dominância, à indiferença e à imprevisibilidade. Que é um prato cheio para o estudo do professor Brandel. Sem dúvida. Para o pesquisador que busca catalogar ferramentas de manipulação, o que temos aqui é um arsenal que foi testado em cenários de extrema pressão social, revelando como moldar o comportamento alheio, simplesmente controlando a própria postura e as reações internas. Sabe, a base para tudo isso e onde os textos começam a construir argumentação é a psicologia evolutiva. A velha e implacável biologia. Pois é, os documentos fazem uma distinção brutal entre os gatilhos de atração, ancorando tudo lá em Charles Darwin. A fonte explica que o cérebro primitivo masculino foi programado para buscar indicadores físicos, diretos e visuais, de fertilidade e saúde. Uma resposta bem instintiva, né? Sim, mas a atração feminina, segundo o material, foi forjada num ambiente de sobrevivência muito mais hostil. Onde a vulnerabilidade física exigia outro tipo de filtro. Exatamente. O cérebro foi programado para escanear o ambiente em busca de traços abstratos de caráter. Segurança, dominância. Autoridade e, principalmente, força mental inabalável. E é a partir dessa assimetria que a manipulação começa a ganhar forma acadêmica. Como assim? Bom, para entender como influenciar e dominar um ambiente, o estudo traz o conceito de polaridade sexual. Ele cita o autor David Deida. Ah, sim, a analogia dos ímãs. Isso. O texto usa essa analogia física que é muito visual. Imagine 2 polos positivos sendo forçados um contra o outro. Eles não se juntam de jeito nenhum. A resistência é imediata. Eles se repelem ou, no melhor dos cenários, criam um espaço morto ali, sem energia nenhuma. Certo. A atração magnética, a verdadeira gravidade da situação, só ocorre quando uma carga positiva forte encontra uma carga negativa forte. Então, o que isso tudo significa para o nosso pesquisador? Significa que, transferindo isso para a manipulação de dinâmicas interpessoais, a influência real exige que o indivíduo assuma uma postura rigorosamente polarizada. Se o objetivo é liderar, ditar os termos e exercer poder, é preciso ancorar-se na postura dominante. Faz sentido. E essa ancoragem, por consequência natural do comportamento humano, força a outra parte a deslizar para a postura complementar, que é a de seguir ou submeter-se. E é interessante notar que a tentativa moderna de suavizar essa polaridade é duramente criticada nos 2 textos. Muito criticada. O arquétipo do cara bonzinho, por exemplo. Aquele indivíduo complacente que está sempre disposto a ceder. O material descreve isso como um desastre estratégico total.
Sim, o documento As 13 Leis argumenta que a sociedade condicionou as pessoas a buscarem aprovação constante, a ficarem perguntando o tempo todo o que o outro prefere fazer. E para ilustrar esse abismo entre as posturas, o material cria dois personagens hipotéticos muito visuais, o Bob e o Dick. O Bob é ótimo para exemplificar o que não fazer. Ele é aquele sujeito que entra num ambiente e parece pedir desculpas por ocupar espaço, sabe? Exato. Ele senta na ponta da cadeira e encolhe os ombros. Ri de forma nervosa no final de cada frase. Ele tem pavor da própria assertividade. Ele acaba mascarando a insegurança dele com um excesso de polidez. E esse instinto de apaziguamento do Bob é uma tentativa clara de parecer inofensivo. Ele acha que ser inofensivo é bom. Ele acredita que não representar uma ameaça vai gerar atratividade ou respeito. Mas a biologia não lê dessa forma, né? De jeito nenhum. A leitura que o cérebro primitivo da outra pessoa faz é implacável. Essa complacência excessiva é decodificada como uma fraqueza evolutiva terrível. Porque alguém que não consegue defender o próprio espaço jamais conseguiria oferecer segurança. Precisamente. Tentar agradar a todos não aciona o gatilho da reciprocidade, aciona a frustração e uma perda quase imediata de respeito. E na outra ponta desse espectro a gente tem o personagem do Dick. O extremo oposto. O Dick entra na sala e se esparrama no sofá. Os movimentos dele são mais lentos, ele sustenta o contato visual, é relaxado. Demonstra total indiferença à opinião alheia. E faz o que quer sem pedir permissão. Ele não preenche o silêncio com risadinhas nervosas. A presença dele é pesada, é ancorada. E é aí que entramos na técnica pesada. Se conectarmos isso com a imagem maior da pesquisa... Parte da subcomunicação. Isso. A verdadeira influência não reside nos argumentos lógicos que saem da boca de alguém, mas no domínio dessa subcomunicação. É uma ferramenta essencial para o repertório de manipulação. A regra básica é que as palavras importam infinitamente menos do que o estado interno que a sua atitude revela. E a dissonância entre o que é dito e o que é subcomunicado é onde a maioria das pessoas perde o poder em uma interação. O texto traz aquele exemplo tático do Porsche, não é? Esse exemplo é brilhante. Imagine um indivíduo que é dono de um carro muito modesto, um carro quase caindo aos pedaços. Ele chega ao encontro e a outra pessoa, talvez para testar a confiança dele, lança uma provocação bem direta. É isso que você dirige? Nossa, o instinto de defesa imediato de 99% das pessoas seria tentar racionalizar a situação. Com certeza. O dono do carro diria algo como: "Ah, sim, mas eu estou economizando para comprar um Porsche no ano que vem." Ou, eu acho um desperdício gastar dinheiro com carros luxuosos, prefiro investir. Exato. A comunicação verbal tenta projetar sucesso futuro, inteligência financeira, mas a subcomunicação dessa resposta está gritando insegurança pura. Grita insegurança. O que a pessoa realmente subcomunicou foi: a sua opinião me atingiu. Eu me senti diminuído pela sua observação. Eu preciso que você valide as minhas escolhas de vida. O poder foi imediatamente transferido para quem fez a pergunta. Num piscar de olhos. Mas o texto oferece a resposta alternativa. A resposta de alto status que manipula a dinâmica de volta a favor do estrategista. Qual seguia? Diante da provocação sobre o carro ruim, ele deveria abrir um sorriso tranquilo e dizer algo como: "Sim, esse é o meu carro. O motor sofre um pouco para subir ladeiras, então é bom que você esteja com fôlego hoje para ajudar a empurrar." É uma quebra de expectativa total. Sim, a resposta ignora completamente a ofensa velada e abraça o suposto defeito de forma quase teatral. E o que essa atitude subcomunica é uma autoconfiança tão densa, tão inabalável, que a tentativa de insulto sequer foi registrada pelo sistema nervoso dele como uma ameaça. O estrategista demonstra que não tem absolutamente nada a provar para a pessoa à sua frente. Essa mecânica nos leva à filosofia central do segundo texto, Mate o Homem Bonzinho, que invoca até o estrategista militar Sun Tzu. Pareça fraco quando estiver forte e forte quando estiver fraco. O domínio emocional é a base invisível de qualquer tática de manipulação. O texto alerta que demonstrar reações viscerais como ciúmes, raiva exacerbada ou frustração diante de um obstáculo é, na essência, demonstrar um medo paralisante de perder algo.
E na implacável dinâmica do poder, o indivíduo que demonstra ter medo de perder já entregou a negociação. Perdeu a mão. O manual estabelece uma diretriz quase draconiana. Não reaja emocionalmente a isso. Para o estudo sobre a aplicação pessoal dessas táticas, a regra é de ouro. Aquele que reage de forma emocional e descontrolada cede o palco, cede a liderança. Enquanto aquele que consegue demonstrar através de pequenos comportamentos que está inteiramente disposto a levantar da mesa e ir embora a qualquer momento, retém o controle absoluto da situação. O autor ilustra isso de forma brilhante com aquele ditado popular: o que segura o boi não é a cerca, e sim o capim. Excelente analogia. O arquétipo do homem bonzinho tenta construir cercas, sabe? Ele faz favores excessivos, ele cobra atenção, tenta aprisionar a outra pessoa com contratos sociais implícitos de gratidão. Só que cercas apenas geram claustrofobia e o desejo instintivo de fuga. É sufocante. A manipulação de alto nível, por outro lado, trabalha com o conceito do capim. Ela baseia-se em oferecer o espaço, dando total e irrestrita liberdade para a pessoa se afastar. E o paradoxo comportamental é que essa ausência total de desespero, essa falta de necessidade de prender o outro, é justamente o gatilho que faz a pessoa querer ficar. A indiferença emocional e o desapego ao resultado formam um ímã mais poderoso das interações humanas. Porque o alvo da manipulação sente que não consegue desestabilizar o estrategista. E essa estabilidade torna-se irresistível. A grande questão tática, claro, é como aplicar essa indiferença emocional na logística do dia a dia. Aqui onde fica realmente interessante. Vamos entrar na engrenagem da economia da atenção. Fundamental. Ambos os textos exploram isso detalhadamente através da lente da gestão do tempo e do gerenciamento da própria disponibilidade. Eles trazem as leis impiedosas da economia básica de oferta e demanda para dentro da psicologia humana. A lógica é simples, né? O ar que enche os nossos pulmões ou aqueles sacos plásticos jogados nas ruas são recursos incrivelmente abundantes. Estão disponíveis o tempo inteiro, para qualquer um. Como consequência direta, ninguém paga 1 centavo por eles. O valor percebido é nulo. Em contrapartida, pedaços de carbono cristalizados sob extrema pressão, como os diamantes, são escassos. São difíceis de extrair e raros de encontrar. Logo, a humanidade trava guerras por eles. O princípio aplicado à influência dita que ser o indivíduo delivery 24 horas, aquele que visualiza e responde a uma mensagem no WhatsApp no exato segundo em que ela chega, destrói ativamente o próprio valor de mercado. A disponibilidade irrestrita barateia a presença da pessoa. O material aplica essa teoria da escassez, exigindo que o indivíduo construa o que é chamado de uma missão de vida primária. Uma missão de vida. O texto vasculha a história para trazer aquele estudo de caso sobre Júlio César. Certo. Sim, muito ilustrativo. O ditador romano não é descrito como alguém que orbitava ao redor de relacionamentos românticos, mas como um homem consumido por uma missão monumental. Ele passava os dias orquestrando a conquista da Gália, manobrando as engrenagens perigosas do Senado, financiando exércitos, formando o primeiro triunvirato. A energia de Júlio César estava canalizada para um propósito de expansão de poder que, na prática, excluía a adulação e o cortejo tradicional. Ele não tinha tempo para joguinhos. E, de forma reveladora, essa falta absoluta de tempo, essa mente ocupada com impérios, o tornou um alvo de desejo avassalador em Roma. O texto chega a mencionar que o Júlio César teve envolvimentos com uma parcela significativa das esposas dos senadores romanos. Exato. Para nossa análise profunda sobre como moldar o comportamento alheio, a lição é que a tática de influência mais duradoura exige que o alvo sinta de forma muito clara que ele não é o centro do universo do estrategista. A escassez artificial ou real de tempo força a outra parte a calibrar o próprio comportamento para não desperdiçar as pequenas janelas de interação que consegue obter. O alvo passa a trabalhar pela atenção, invertendo a dinâmica de quem busca quem. O que é fascinante aqui é como, quando essa rara janela de interação finalmente acontece,
A linguagem utilizada precisa manter essa mesma aura de autoridade e superioridade sutil. O material disseca uma técnica de engenharia social muito boa, focada na sintaxe da conversa. A substituição sistemática de perguntas por afirmações. Como funciona na prática? Bom, o comportamento padrão de alguém buscando conexão é iniciar um interrogatório amistoso. Qual a sua profissão? O que você gosta de fazer no tempo livre? A típica conversa de elevador ou de primeiro encontro. Exato. A recomendação tática é eliminar as perguntas e fazer deduções afirmativas. O estrategista olha para o alvo e declara: você tem a postura de quem trabalha com direito tributário. Ou, eu aposto que você trabalha com algo caótico e criativo. E se ele errar a dedução? A precisão da afirmação é irrelevante. O que importa é a alteração imediata da dinâmica de poder. A reação cerebral a isso é muito específica, né? A neurociência social explica que o cérebro humano está condicionado a associar o ato de fazer perguntas à exploração de território desconhecido. Nós interrogamos estranhos porque precisamos mapear o perigo ou a utilidade deles. Mas observe duas pessoas com um vínculo profundo conversando. Velhos amigos. Eles não se entrevistam. De jeito nenhum. Eles fazem afirmações um sobre o outro. Exatamente. Ao usar uma afirmação dedutiva logo nos primeiros minutos de contato com um estranho, o estrategista hackeia os atalhos cognitivos daquela pessoa, Forçando o cérebro do alvo a processar aquela interação com a falsa familiaridade e o conforto que normalmente são reservados aos amigos íntimos. E essa técnica das afirmações vai ainda mais fundo quando cruzada com uma tática clássica de Dale Carnegie. Os textos também invocam ela. Dê um bom nome a um cachorro. A premissa aí é a manipulação direta da identidade do alvo. Sim, se durante a conversa o estrategista faz uma afirmação de caráter, dizendo: eu percebo que você é uma pessoa extremamente leal aos seus princípios, ou até mesmo, você parece o tipo de pessoa impulsiva que adora quebrar regras, algo muito poderoso acontece nos bastidores psicológicos. O alvo, de forma totalmente subconsciente, sente a urgência de agir de maneira congruente com aquele rótulo que ele acabou de receber. É a criação de uma profecia autorrealizável. O manipulador instala um software de comportamento na mente do alvo, moldando as ações futuras dessa pessoa antes mesmo que ela perceba a condução. É uma modelagem invisível do comportamento alheio. Impressionante. No entanto, os manuais fazem alertas rigorosos sobre as armadilhas culturais que podem sabotar todas essas técnicas de um segundo para o outro. É verdade. E isso exige a desconstrução total das fantasias românticas. O autor de Mate o Homem Bonzinho ataca diretamente a indústria do entretenimento nesse ponto. Filmes, séries de TV, músicas românticas de Hollywood, tudo classificado como obra de ficção estrita, roteirizada puramente para vender escapismo. E o grande perigo, segundo a fonte, é a pessoa usar o roteiro do cinema como manual de instruções na vida real. Agir como aquele protagonista angustiado que aparece na chuva com um buquê de flores, que declara amor eterno na primeira semana. Ou que chora implorando por uma chance. Essa é a receita certa para o desastre social. Muito porque esse nível de submissão emocional e sacrifício não aciona os gatilhos de atração que mapeamos lá na biologia evolutiva. Muito pelo contrário. Aciona instintos de pena, aversão e a perda irreversível do respeito. A fraqueza induzida por essas expectativas culturais precisa ser extirpada da mente do estrategista. Para neutralizar esse condicionamento, os guias introduzem a tática da inversão da mesa. Também descrita em alguns círculos como a mentalidade de garota gostosa. Isso. O conceito exige que o indivíduo, ao entrar em qualquer sala ou iniciar qualquer negociação, adote intimamente o frame de que ele é o verdadeiro e único prêmio do ambiente. Ele deve se portar com a tranquilidade de alguém que tem opções infinitas e que está sendo disputado o tempo todo. E essa reprogramação mental gera uma linguagem corporal específica e um comportamento verbal conhecido como arrogância lúdica. Arrogância lúdica, como funciona isso? É uma confiança que beira o absurdo, mas que é suavizada por um tom de brincadeira. A própria Universidade de Oxford, que é citada no material, define o mecanismo do flerte eficaz como a arte de agir como se houvesse intenção, mas mantendo o ambiente descontraído. Livre daquele peso de intenções dramáticas e definitivas. Exato.
Mas a prova de fogo para essa mentalidade de prêmio acontece quando o alvo tenta assumir o controle e vir o jogo. E eles sempre tentam. O material adverte que as interações humanas são minadas por testes de resistência. As pessoas aplicam esses testes subconscientes, os chamados she-tests, para furar a armadura do outro e descobrir se aquela confiança toda é genuína ou apenas uma fachada teatral. Por exemplo, o alvo pode lançar uma provocação desestabilizadora bem no meio da conversa. Algo tipo: nossa, você deve usar essa mesma lábia ensaiada com todo mundo que conhece, não é? O estrategista amador, o cara bonzinho, ele entraria em pânico absoluto nessa hora. Ele ficaria na defensiva, gaguejaria, tentaria provar a própria honestidade. Diria: não, imagina, eu sou um cara diferente, eu só falo a verdade. A defesa desesperada valida o ataque e confirma a insegurança. Mas a técnica tática ensinada para pulverizar esse teste é a manobra de concordar e ampliar. O estrategista nunca recua e nunca se defende. Ele pega a acusação e exagera até atingir níveis ridículos. Diante dessa acusação de usar lábia com todo mundo, a resposta calibrada no manual seria rir sem intenção e afirmar: completamente, eu acordo de manhã afogado em pessoas mandando mensagens, essa lábia funciona maravilhosamente bem. Quebra a tensão na hora. Um outro cenário comum de teste. O alvo percebe uma frustração e provoca dizendo: você está chateado com isso? A resposta de ampliação seria: nossa, estou devastado. Vou direto para casa assistir Titanic, comer um pote de sorvete e chorar no travesseiro. O efeito psicológico dessa manobra é o desarme imediato. Ao abraçar o absurdo da provocação, o estrategista prova que o ego dele não é feito de vidro. Ele demonstra que não pode ser abalado por opiniões externas, criando uma blindagem perfeita contra manipulações. Ele não pede desculpas por existir e não tem vergonha dos próprios desejos. A diretriz central de toda essa dinâmica é o abandono da timidez. O texto relata que o erro fatal é tentar chegar perto do objetivo usando camuflagens. Aquele indivíduo que finge ser o amigo conselheiro, sabe? Escondendo as reais intenções por pavor da rejeição e esperando que o universo um dia o recompense magicamente com o que ele deseja. Esse cara está fadado a ficar esperando para sempre. O estrategista não disfarça seus objetivos. Ele apresenta as intenções dele de um ponto de vista tão ancorado, de tanta autoridade e de tanta indiferença em relação ao resultado, que a outra parte sente a gravidade puxando-a para seguir aquela liderança. O estrategista faz o movimento, e o ambiente ao redor apenas se reconfigura para se adaptar a ele. A essência de toda essa exploração densa é a arquitetura da percepção. Nenhuma das ferramentas discutidas nesses dois documentos depende de força bruta, ou de intimidação agressiva, ou da capacidade de vencer exaustivos debates lógicos. O núcleo da manipulação aplicada revelada aqui é o domínio irrestrito da percepção do alvo. É o controle do tabuleiro através da injeção de escassez artificial, tornando-se o diamante no meio de plásticos. É a sustentação inquebrável da polaridade dominante para forçar a submissão complementar da outra parte. É a calibragem matemática da subcomunicação, garantindo que o tom de voz, o silêncio e o humor projetem um valor de mercado inalcançável. E acima de todas as técnicas é o uso do controle emocional como uma muralha impenetrável. A indiferença genuína ao resultado final coroa o estrategista com a arma mais letal do arsenal. Todo o castelo de cartas desmorona no instante em que o alvo percebe que o estrategista precisa daquela validação para manter a própria estabilidade. Sabe, todo esse mapeamento comportamental nos leva a uma reflexão final muito provocativa sobre o rumo das coisas. Isso levanta uma questão importante mesmo. Observamos que as dinâmicas de poder mais eficientes baseiam-se em hackear os instintos mais básicos dos primatas que somos. Nossos cérebros estão em estado de alerta perpétuo, calculando níveis de segurança, medindo quem domina a sala e rastreando oscilações de status. Mas projetando esse conhecimento para um futuro hipotético,
O que acontece com o tecido das relações humanas se essa caixa de Pandora do comportamento for aberta para absolutamente todos? Exato. Imagine um cenário onde, em negociações corporativas de alto risco, em disputas diplomáticas ou até nos relacionamentos íntimos, absolutamente todos os envolvidos aplicassem sem falhas essas cartilhas. Escassez extrema, restrição draconiana de disponibilidade, pura arrogância lúdica. Será que a sociedade entraria em um impasse psicológico perpétuo? Com polos positivos repelindo uns aos outros infinitamente em um jogo de sombras onde ninguém demonstra interesse real? É fascinante pensar que, talvez, nesse futuro frio e metodicamente calculado, a capacidade de expressar uma vulnerabilidade crua, autêntica e sem filtros, exatamente por se tornar o recurso mais escasso e perigoso do planeta, possa acabar emergindo como a técnica de influência mais indecifrável de todas. E a mais avançada. Fica aí um ponto de interrogação gigantesco para as próximas etapas dessa pesquisa tão complexa. Uma mudança de paradigma onde a própria ausência de tática se torna a tática suprema, devido à raridade no mercado. Uma antítese perfeita para o ponto de partida do estudo do pesquisador. Para o professor Brandel, esperamos sinceramente que esta dissecação das engrenagens da atração e do poder sirva como combustível de auto-octanagem para o seu estudo sobre manipulação e objetivos pessoais. Que essas ferramentas permitam visualizar as estruturas invisíveis que governam as interações diárias. Sem dúvida. E para quem nos acompanha nessa jornada de desconstruir manuais e observar a realidade sob lentes mais afiadas, continuem questionando as motivações por trás de cada comportamento humano. A mente é o maior tabuleiro de xadrez que existe. Um grande abraço e nos encontramos na nossa próxima exploração profunda.